vou agora ministrar uma palavra da parte de Deus. Eu convido a todos para, com alegria no coração, abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15. Que diz assim a palavra de Deus no versículo de número 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Queridos, esse texto nos traz uma mensagem muito boa, e eu estava pensando hoje, meditando nessa palavra aqui, e eu estava pensando comigo, existem inúmeras coisas na vida da gente que verdadeiramente Deus, ele dá ordem para a gente fazer, não é verdade? Deus, ele dá ordem para a gente e manda a gente fazer, e nós precisamos entender uma coisa. Ai de mim e ai de você se não fizer aquilo que Deus, ele manda, ele ordena. Aquilo que Deus fala, quantas e quantas vezes que o Senhor dos Exércitos fala conosco, nos dá uma ordem para nós fazermos, para nós praticarmos, não é? E isso é coisa boa, porque quando nós recebemos de Deus as bênçãos, verdadeiramente nós precisamos ser muito zelosos. E nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos cercados por situações, por amigos, mas às vezes nós estamos cercados também por inimigos. Nunca descarte essa possibilidade, porque eu lhe ensino, você não bota em prática se você não quiser. Nunca descarte as possibilidades de ter inimigos, porque existem os inimigos que se revelam para você e que você o identifica quem são, e existem os inimigos ocultos, os inimigos que vivem nas espreitas, os inimigos que você não vê. Existem os inimigos que não demonstram ser inimigos, mas são inimigos. E vocês têm que ter muito cuidado com isso. Eu ensino tudo direitinho. Se botar em prática, vai ser bem sucedido, né? Vai ser bem sucedido. Eu me lembrei de uma coisa aqui agora. Eu me lembrei de uma palavra. Eu vou dizer, ninguém censura o que eu vou falar aqui, não. Não é nada demais, não, mas não censura, não, tá? Eu estou pregando a palavra. Um dia eu estava pregando e eu citei um exemplo mais ou menos assim. Uma pessoa disse: você está pregando a palavra, fica falando de jogo, fica falando disso, então fica na tua, irmão. Eu disse para ele, quando ele veio me dizer: fica na tua, irmão, procura o teu lugar. Eu não pedi a tua opinião, não. Vai cuidar da tua vida, irmão. Tu não sabe fazer, eu sei. Tu não sabe ilustrar, eu ilustro. Deus me orienta e eu faço. Vai procurar o que fazer. Então eu estava pensando aqui agora, né? A gente tem que saber, irmão, porque a gente se depara com tudo. Quando o tempo que eu jogava bola, eu dizia para um determinado atacante, eu dizia para ele: fica perto de mim para tu fazer gol. Fica perto de mim que tu vai fazer muito gol. Eu vou te dar muita bola para tu fazer gol. Tu fica lá do outro lado, dá nem para te ver. Em outras palavras, eu dizia para ele assim, permita-me, eu dizia para ele: cola comigo que é gol. Não tem perna, não. Cola comigo, rapaz. Se eu pegar a bola aqui, eu já toco para tu e tu faz gol. É uma linguagem que os irmãos entendem o que eu estou querendo falar. É porque a gente tem que estar perto de pessoas que verdadeiramente
nós servimos a elas, mas que elas também nos servem. Me entenda a linguagem, tá? Servir é eu te ajudo, tu me ajuda, eu te apoio, tu me apoia. Tu me orienta, mas eu também te oriento. Tu me escuta e eu te escuto. É isso que acontece. É a concordância, é o cuidado, é o zelo, e por aí vai. Então, esse texto aqui nos traz uma mensagem que Samuel, ele manda Saul destruir os amalequitas. Mas aí pode vir as indagações, por que foi que Samuel ele manda destruir os amalequitas? Deixa eu te explicar isso aqui de uma maneira bem nítida, para que tu entenda conforme o Espírito Santo me orienta. Na verdade, Samuel, ele manda Saul destruir os amalequitas, porque então disse Samuel a Saul, capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Samuel chega para Saul e diz: olha, Saul, Deus me mandou eu te ungir rei. Agora tu escuta a palavra do Senhor, que Deus manda te dizer. Capítulo 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque. Olha Deus dizendo através da vida de Samuel o que Deus estava transmitindo para Saul. Saul, eu me recordei. Meu Deus, essa palavra é muito forte. Deus se recordou. Ou seja, Deus se lembrou. Você está pensando que Deus não lembra, não, é? Você está pensando que Deus esquece do que fazem com você, do que fizeram? Você está pensando que Deus esquece do que, meu Deus do céu, Deus esquece de quem investiu para acabar com a sua vida? É? Você está pensando que Deus esquece dessas coisas? É? Quem esquece somos nós, rapaz. Quem esquece sou eu. Quem esquece é você. Deus não esquece, não. Se alguém te fez um mal, se alguém se levantou contra você, se alguém investiu para acabar com você, Deus está dizendo a você que ele não esquece, não. Meu Deus do céu, que palavra boa. Você está pensando que Deus esquece? Deus está dizendo para você: eu não me esqueço, não. O que foi que Deus fez? Samuel vai até Saul, ele já foi ungido como rei, vai até ele e diz a ele que eu me recordei. Está escrito na palavra, eu só prego o que está aqui dentro, viu? Eu só prego o que está na palavra. Ele disse aqui, ó, está escrito, ele disse: assim diz o Senhor, eu me recordei do que quem fez, irmão, do que fez Amaleque. Eu vou lhe explicar o que foi que ele fez. Eu vou lhe explicar direitinho, conforme Deus orienta. O que fez Amaleque? O que foi que ele fez? Vou explicar para você dentro dos conforme da palavra, conforme Deus orienta, e a própria palavra revela o que foi que ele fez. O texto diz que Deus se recordou, Deus lembrou de Amaleque. Às vezes, na vida da gente, tem um Amaleque, meu Deus, que já fez. Tem os Amaleques, que é os Amalequitas, que já fez, que continua fazendo e que pretende fazer mais. Meu Deus do céu, tu recebe essa palavra? Tem um Amaleque que fez, tem os que estão fazendo, meu Deus, e tem os que ainda vão fazer. Quem fez? Os que estavam vivos. Quem é que está fazendo agora? Os que sobreviveram, família, filhos. E quem é que quer fazer? Os netos, mais da frente. É os amalequitas, irmão, a linhagem deles. Foi o que eles fizeram. O texto diz que Deus recordou. Deixa eu ir mais adiante aqui nesse negócio aqui que Deus recordou. Deus lembrou. Deus lembrou, foi lá em Samuel, de Samuel, vai até Saul. Dá uma ordem lá, ele diz a ele que vá, e sabe o que ele tem que fazer? Vai agora, pois, e fere Amaleque.
Manda ele ferir lá Amaleque, acabar com tudo. Chega uma hora que Deus acaba com as coisas. Deus acaba com aquilo que está prejudicando ele, prejudicando a obra dele, prejudicando quem é dele. Meu Deus do céu, essa palavra é muito boa. Por este motivo que eu não me canso de pregar essa palavra, porque essa palavra é boa. Receba essa palavra, alegre o seu coração e escute o que Deus está dizendo. Chega uma hora, meu Deus, que Deus, ele resolve. Ele resolve. Aqui ele lembrou. Deus que lembrou, tá? Chega uma hora que Deus resolve as coisas. Deus resolve. Vai chegar uma hora que Deus vai resolver. Estou sendo sincero com você. Deus vai resolver por você. Vai chegar uma hora que Deus vai agir. Meu Deus do céu. Tu acredita nesta palavra? Glorifica a Deus onde quer que tu esteja. Recebe essa palavra, guarda essa palavra, entenda essa palavra. Chega uma hora que Deus resolve. Chega uma hora que Deus se levanta do trono. Chega uma hora que Deus entra no negócio. Vai chegar uma hora que Deus vai entrar no negócio e vai te dar vitória para tu saber que Ele é Deus. Creia nessa palavra, receba essa palavra, guarde essa palavra. Quantas vezes que a gente passa por situações, que a gente passa por momentos desagradáveis, triste, angustiante, ou só Ele sabe que a gente passa. E, meu Deus, parece que ficou tudo tranquilo. Não, Deus, Ele lembra, Ele recorda, meu Deus. E ele recordou e disse para que Saul fosse até Amaleque e o que ele fez com Israel, e ele mandou ir até Amaleque. Está escrito capítulo 15, versículo 3. E destrói totalmente tudo o que tiver. Destrói tudo que Amaleque tiver. Foi a ordem que Deus deu para Saul. Destruir tudo o que Amaleque tiver. E não lhe perdoes. Olha aí, ó. E não lhe perdoes. A Bíblia não é contraditória, não, viu? É porque assim, irmão, presta atenção no que eu estou dizendo a você. Existem coisas e coisas, casos e casos, histórias e histórias, problemas e problemas, e tem que ter cuidado. E tem que ter cuidado. Presta atenção, viu? Que eu estou ensinando a você. Você tem que ter cuidado. O erro de muita gente. As pessoas cometem erro por falta de instruções. As pessoas cometem erros e continuam errando por falta de orientação. Deus disse que era para destruir tudo que Amaleque tinha. Olha o detalhe. Destrói totalmente tudo que tiver e não lhe o que? Perdoes. A Bíblia está falando assim, eu falo de jeito que está na Bíblia. Está escrito assim, ó, não perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, os que estão amamentando, os bois até as ovelhas, desde o camelo até os jumentos. Tudo. Destrói tudo, Saulo. Destrói tudo que tem que destruir. Por que Deus fez isso? Deus não é amor? É. Ele é amor e a justiça. Não tenho dúvida disso. Deus é amor, mas Deus é justiça. E você tem que entender que é a palavra que diz. Se eu for falar aqui, mudar a mensagem, que eu não vou fazer isso, só se Deus mandar. Mas se eu for mudar essa mensagem aqui, ou eu dar entrar com muita propriedade e falar sobre justiça, a Bíblia está cheia de mensagem aqui, de palavras, de versículos, de história que fala a respeito da justiça de Deus. Eu não vou entrar aí, porque vocês sabem que ele faz justiça. Mas deixa eu seguir aqui nessa linhagem aqui. O texto diz que Deus fez isso com Amaleque, vou dizer o porquê. Porque Amaleque, ou os amalequitas, eles tinham ódio, eu estou falando e sendo sincero, é história, história é história e essa é a verdade mesmo. O texto diz que os amalequitas, eles tinham ódio
dos israelitas. Os amalequitas tinham ódio dos israelitas. O que os amalequitas faziam? Os amalequitas, eles perseguiam os israelitas. E nesta perseguição, sabe o que os amalequitas faziam? Eles procuravam, eles eram tão covardes que Deus viu toda a covardia que ele fez, que Deus agiu. Sabe o que eles faziam? Eles perseguiam o povo de Israel, os amalequitas eram assim. Eles perseguiam o povo de Israel e ele, quando encontrava os vulneráveis, ou seja, aqueles que estavam fracos pelo meio do caminho, aqueles que estavam cansados, essa palavra é forte, aqueles que estavam fracos e cansados, o que ele fazia? Ele pegava e matava. Não tinha perdão, não tinha conversa, não queria saber, porque a intenção dele era destruir os israelitas. Recebe essa palavra aí. Se tu ficar fraco, tu serás alcançado. Eu tenho que dizer, não vou inventar história. Se você ficar fraca ou fraco, Amaleque ou os amalequitas vão te encontrar pelo meio do caminho. Mas se tu estiver forte, eles nunca vão te encontrar. Ele atingia e se aproveitava dos fracos e dos cansados. Quantas pessoas que estão fracas, precisando se fortalecer, Deus está dizendo que você precisa se fortalecer, porque se você ficar fraca e fraco, os amalequitas, que são os teus inimigos, eles vão te encontrar. Se você ficar fraco e se você ficar cansado, nunca canse na batalha, não canse de buscar, não canse de ler a palavra, não canse de adorar a Deus. Você não pode enfraquecer. Deus está dizendo para você, você não pode enfraquecer. Nós temos falhas, defeitos e somos fracos, mas não é um fraco que ficamos para trás. A nossa fraqueza é em áreas que Deus as conhece, mas nós não podemos enfraquecer a ponto de ficar para trás, de não seguir o exército forte, um exército revestido do poder de Deus, um exército que avança e que marcha o tempo todo e toda hora. Esses ou essas pessoas fracas e pessoas cansadas eram as pessoas que mais Amaleque ou os amalequitas destruía. Mas deixa eu ver quem é que tem glória para dar para Deus, quem são os fortes, quem está acreditando na palavra e quem está acreditando que não vai ser alcançado por os amalequitas. Adore a Deus, Deus quer você forte. Deus está dizendo assim, não quero você fraca, nem fraco, nem cansado, nem cansada. Eu quero você cheio de vigor. Eu quero você cheia de força. De força, é força para visitar, força para ir à igreja, força para dizer não a quem você tem que dizer. Deus quer que você tenha força, que você não seja fraco. O fraco, ele duvida da chamada, o fraco, ele duvida do que Deus tem com ele, mas Deus está dizendo para você se fortalecer. Qual é a área da sua vida que está fraca? O que está te enfraquecendo? Essa palavra é muito poderosa, minha gente. Isso aqui é a ciência da palavra, ela é revelada pelo Espírito de Deus, não é? A gente nem merece essas coisas. Quem merece desfrutar de uma palavra como essa? Ninguém. Eu mesmo não mereço, não. Eu cheio de defeitos e de falhas. Mas Deus dá uma palavra dessa aqui. Você acredita nisso? É. Deus, a gente cheio de defeitos e de falhas. E Deus dá uma palavra dessa. E eu tenho culpa? Não, é porque Deus dá porque é bom, porque sabe. Não, não sabe.
não sabe, mas o Deus poderoso, ele lembra aquilo que a gente leu. E eu gosto de ler a palavra, eu gosto de meditar na palavra. E Deus vai e usa de misericórdia e dá. Então, meu filho, dê para o meu povo aí, se alimente também, se fortaleça também. Isso é muito bom, minha gente. Isso é muito bom, não tem coisa melhor, não. Eu alimento vidas através dessa palavra, vidas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Quantas pessoas que estão se fortalecendo neste momento? Quantas pessoas que estavam cansadas, mas que o cansaço não vai continuar. Meu Deus, recebe essa palavra aí. Esse cansaço não vai permanecer na tua vida. Esse cansaço mental, esse cansaço físico, esse cansaço espiritual, ele não vai continuar na tua vida. Tu não escuta uma palavra como essa por aí não, porque não tem. Não tem, eu estou sendo sincero, não tem, irmão. Não tem, a gente procura uma palavra para ouvir. Eu, particularmente, eu fico com raiva, porque eu não escuto uma palavra pura, uma palavra genuína, uma palavra que verdadeiramente vai. Eu quero a palavra que vai até a divisão da alma e do espírito. É essa palavra que eu quero, é essa que eu quero. Quando eu vejo uma pessoa pregando a palavra que vai até a divisão da alma e do espírito, é essa que eu quero. Eu me lembro que eu estava pregando um dia, eu acho que eu já falei isso aqui, eu estava pregando um dia num lugar, em outro estado, e eu me lembro a palavra quando ela vai até a divisão da alma do espírito, é uma coisa muito, muito boa, bonita, muito boa. E eu estava pregando em outro estado, e eu estava pregando, tinha uma pessoa numa escadaria, e essa pessoa estava lá só ouvindo a palavra, ele estava até debruçado assim, ouvindo a palavra numa escadaria, e eu pregando, 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 e eu me lembro que eu vi quando ele desceu de escadaria abaixo, ele escorregou. Não foi que ele caiu, não. Eu estou dizendo isso porque foi o poder da palavra que encontrou ele. Acredita nisso? Foi o poder da palavra que encontrou aquele homem. E aquele homem, naquela noite, ele aceitou a Jesus, não é que ele estava, não sei se afastado ou se nunca foi crente, eu não perguntei esse detalhe. E eu vi quando ele desceu de escada abaixo, saiu escorregando pela escada, foi parar lá embaixo, ficou lá, do mesmo jeito, olhando, eu pregando, estava um pouquinho distante, mas ele ficou lá olhando, ninguém foi olhar, porque ninguém percebeu, mas eu estava pregando, eu vi quando isso aconteceu, que eu prego olhando para as pessoas, eu não prego de cabeça baixa, eu não prego não, eu prego olhando para um e para outro, qual é o problema de olhar para as pessoas? Eu não tenho essa dificuldade. Então, eu vi quando ele desceu de degrau abaixo, e eu estava pregando uma palavra muito poderosa, mas a palavra ela foi até a divisão da alma e do espírito dele. E aí ele não suportou, não. Ele não suportou, não. E quando ele veio, ele disse assim para mim, ele disse, varão, assim mesmo, ele disse para mim. Muito assustado ele estava, porque ele foi impactado pela palavra. E ele disse assim para mim, varão, eu eu tô aqui assustado. Eu disse, o que foi? Ele disse a mim, eu não estava sentindo um cheiro, eu já não estava mais, minha mente já não estava mais funcionando, eu já não estava. E ele jovem, um jovem, viu? Um jovem, ele não tinha 25 anos, não. Muito jovem ele. E ele disse: essa palavra foi todinha para mim. Ela me impactou ali, que eu caí. Ninguém aqui viu. Eu disse: eu vi quando você desceu de escada abaixo. Não foi assim? Ele disse: foi, o senhor ouviu? Eu disse: eu ouvi. Quando você desceu de escada abaixo, olha, ninguém viu, porque tinha muita gente, era na rua. E as pessoas estavam atentas, olhando a palavra, sabe? E ele disse para mim, essa palavra, ela veio, ela entrou dentro de mim. E eu disse, Deus tem uma obra muito grande na tua vida. A convenção desse homem, foram 6 vidas nessa noite. E a convenção dele foi muito bonita também. Teve outras convenções bonitas, quando um homem, ele estava num carro bem distante, ouvindo a palavra. E eu perguntei, cadê o primeiro corajoso aqui? O primeiro corajoso. Esse homem fechou a porta do carro, bateu a porta do carro e levantou a mão lá de trás e veio andando. Tá vendo o primeiro corajoso. Menino, foi uma coisa muito linda. Coisa de Deus. Então, é a palavra. A fraqueza não vai continuar. Quando ele encontrava alguém fraco, ele matava, ele prendia, ele destruía, ele queria obter. Amaleque era assim, eu falo tudo, ensino tudo direitinho, aprenda a palavra, aprenda.
Amaleque, ele pegava uma pessoa fraca pelo meio do caminho. Exemplo, o exército passou por um lugar e ele já veio de longe, ou ele foi para uma guerra, eles estavam voltando exausto, cansado, e tinha alguns que ficavam um pouquinho para trás. Deu para entender? Então era esse que ele pegava. Quando ele não matava de imediato, ele procurava informações. Ele procurava informações para querer saber para onde o exército israelita estava indo, aonde eles iam acampar, se eles iam ainda para algum lugar. Então eles pegavam, Amaleque pegava a informação e depois ele matava. Quando não, levava como prisioneiro até um determinado ponto para saber se realmente estavam lá o exército de Israel, para depois ele destruir a pessoa, ou levava como escravo, mas geralmente ele destruía. Os amalequitas faziam isso. Meu Deus, você está entendendo o porquê que você não pode enfraquecer? Você está entendendo o porquê você não pode cansar? Você não pode cansar, você tem que pedir força a Deus, você tem que pedir a Deus para que ele renove as tuas forças para que tu venha vencer. Então, Amaleque, ele atingia os cansados e os fracos. Mas Deus, nesta noite, tem uma palavra para você, no dia de hoje, nesse momento. Eita, Deus grande, nesta hora, é a hora que você ouvir essa palavra, Deus está dizendo para você que Ele não vai permitir você enfraquecer, nem você cansar. Eu não sei o que foi que você disse a Deus. Às vezes a gente diz, Senhor, estou cansado disso. Tem gente que cansa de pregar, cansa de cantar, cansa de visitar, cansa de trabalhar na obra do Senhor, cansa de buscar, de jejuar. Não canse. Deus está dizendo, não enfraqueça, mas se fortaleça e continue de frente. Eu vou continuar lhe ajudando. Deus é muito bom para a gente. Não vamos enfraquecer, não. Não vamos enfraquecer, não. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês agora. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu fico com raiva quando eu vejo uma pessoa fraca. Se é que tem lugar que você vai e volta pior do que chegou. Não acontece isso? Você vai para um lugar, você volta pior, porque não teve a sua comida. Eu fico abusado. Eu digo a uma pessoa que eu fico abusadinho. Eu fico abusado, sabe por quê? Quando eu vou para um lugar que não tem a minha comida. Estou falando da palavra. Mas eu também fico abusado se eu chegar num lugar para comer e a comida não estiver boa. Eu fico abusadinho, eu não gosto. Eu confesso que eu fico abusado, de verdade. De verdade, eu fico abusado. Às vezes você fica abusado. Mas por quê? Porque não teve a comida. A comida que você gosta, a comida que você quer. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Receba essa palavra aí, se alegre sim, não enfraqueça não, seja forte diante de qualquer situação, de qualquer problema. O problema ele vem, é para a gente resolver. A situação vem, é para nós sermos fortes diante das coisas, das histórias, dos momentos, diante das dores, nós precisamos ser fortes, muito forte, muito forte. E de onde vem essa força toda? Essa força toda vem de Deus. Receba essa força aí, receba essa força que vem do céu, que vem de Deus, que não vem dos homens, que não vem das autoridades. Essa força vem de Deus. Seja forte. Você não pode ficar pelo meio do caminho. Você não pode cansar. Que palavra boa. Mas que palavra boa é essa aqui, hein? Meu Deus do céu, que palavra boa é essa aqui? Você não pode cansar. Não pode, não pode, você não pode. Deus não deixa. Deus não quer que você canse. Deus não quer que você enfraqueça. É o que você está enfrentando? O que está acontecendo com você? Não enfraqueça, não. Não, não enfraqueça, não, rapaz. Seja forte. Seja forte. Deus está com você. Deus está com você, lado a lado, ombro a ombro. Deus está na tua dianteira. Deus está cuidando de você. Seja forte. Seja forte. Ah, não, o diabo não vai. O adversário não vai me entristecer, ele não vai me enfraquecer, não. Nunca, 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 nunca. Nem ele vai me entristecer, nem ele vai me ver cansado. Eu estou falando do cansaço espiritual. Ele não vai me ver. Não vai me ver, não vai, não vai. As minhas falhas, meus erros, meus defeitos, eles não vão conseguir me enfraquecer. Não vão conseguir me enfraquecer,
como também eles não vão me cansar. Que palavra boa. Receba essa palavra, confie no Senhor, porque Deus está com você para lhe ajudar, mas também Deus está com você para lhe abençoar. Então, o texto diz, deixa eu adiantar aqui essa palavra aqui que já está dando a hora de parar. O texto diz, no capítulo 15, versículo 4, Saul convocou o povo e os contou em Telaim, dizendo 1.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Ele contou o povo e disse que queria 1.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada. Ele, na verdade, aparentemente, ele obedeceu, convidou homens preparados, um número bom, e ele foi. Só que quando ele chegou lá em Amaleque, ele preparou emboscada, ele disse, eu vou fazer, é para fazer, eu vou fazer. Ele prepara as emboscadas. Aparentemente, ele estava fazendo tudo direitinho. No capítulo 15, versículo 6, disse Saul aos queneus, ide vós, e retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que vocês, ou para que vós não destruam juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram ao Egito, assim os queneus se retiraram no meio dos amalequitas. Quando estava vendo essas guerras, essas pelejas, essas batalhas, os queneus, eles não se envolviam, ou seja, eles não mexiam com o povo de Israel. E isso contribuiu para a sobrevivência deles, porque se Saul tomasse o conhecimento que eles também eles tivessem se envolvido, eles tivessem perseguidos, o texto diz que os queneus eles não se envolveram, eles não perseguiram, eles não mexeram. E por eles não ter mexido com o povo de Israel, Saul usou de misericórdia e disse: se retire do meio deles. Sabe por quê? Porque eles estavam correndo o risco de morrer, só que eles não mexiam com o povo de Israel. Deus só toma providência na vida de quem mexe conosco. Deus só toma providência na vida de quem mexe com a igreja. Deus só toma providência na vida de quem está mexendo nos escolhidos dele. Você está entendendo essa palavra? Receba essa palavra que ela é muito forte. Isso é um alimento sólido para você se fortalecer e se encher de Deus. Então, ele disse, é melhor vocês sair, porque eu estou usando, vocês usaram de misericórdia, eu também vou usar de misericórdia para com vocês. O texto diz que eles saíram, e quando eles saíram, o texto diz no capítulo 15, versículo 7, então feriu Saul os amalequitas desde do que havia chegado, e o texto diz que os que estavam de fronte do Egito, só que ele tomou vivo Agag, que era o rei dos amalequitas, ele pegou ele, Agag, vem cá, eu poderia aqui destrinchar o que Agag fazia, ele como rei dos amalequitas, ele tomou vivo, era para matar, mas ele pegou vivo o rei de Amaleque, dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada, e Saul e o povo perdoaram Agag, e o rei, se a ordem era para matar, como é que ele perdoou? Ele perdoou, e sabe o que ele fez mais? Para encerrar, não vou passar o tempo todo aqui pregando, que eu não me canso de pregar essa palavra, não, que ela é muito boa, faz bem para mim, e eu sei que ela faz bem para você também, essa palavra me faz um bem maravilhoso. Eu fico feliz nessa palavra. Ela me faz um bem, bem maravilhoso. Sabe o que ele fez? Ele pegou os gados e levou para ele. Era para destruir tudo, ele pegou e levou para ele. Quando ele chegou,
profeta Natan, ele percebeu, ele disse: que zoada é essa daí? Quando o profeta, Deus mandou, na verdade, Deus mandou Samuel repreender ele. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Tá vendo o que Deus fez? Ele trouxe gado, ele trouxe boi e vaca, ele botou, guardou, escondeu, não queria mostrar ao profeta. Disse: tu trouxe, o que foi que aconteceu lá? Trouxesse alguma coisa, ele estava ouvindo um mungido, o boi lá berrando. Meu Deus, deu para tu entender? Eu vou encerrar essa mensagem. Recebe essa palavra, cuidado. Faz só o que Deus mandou, não faz o que tu quer, não faz outras coisas, não. Faz, obedece a ordem de Deus, que Deus vai honrar você aonde você colocar a planta do seu pé. Em tudo que você botar a mão, Deus vai abençoar. Obedeça a Ele, tá bom? Obedeça a Ele. Ninguém consegue obedecer a Deus 100%. Ninguém na face da terra, ninguém. Todos nós temos defeitos e falhas, mas a gente luta para melhorar, para organizar e para ir, sabe, avançando. E Deus sabe de todas as coisas, porque Ele conhece a nossa vida em todas as áreas, em todos os sentidos, Deus conhece. Mas que você possa guardar essa palavra, que você possa receber essa palavra. O tema da mensagem hoje é: nem fraco, nem cansados. Deus não te quer nem fraco, nem cansado. Meu Deus do céu. Deus não quer que você esteja nem fraco, nem cansado. O tema da mensagem hoje é: nem fraco, nem cansado. Deus quer você forte e cheio de vigor. O tema é, vou anotar esse tema aqui: nem fraco, nem cansado. Meu Deus, é assim que Deus quer você forte e cheio de vigor para caminhar. Amém? Nem fraco, nem cansado é o tema da mensagem hoje. Sabe por quê? Para você não ser alcançado, tem que estar forte. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Querido Deus e Pai, aqui estamos em Sua presença. Muito obrigado por esta palavra. Eu abençoo a vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa. Independente, Senhor, da religião, da placa da igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor opere milagres e maravilhas e faça tudo o que nós não podemos fazer. Pai querido, eu te louvo, engrandeço o teu nome, porque eu sei que o Senhor é muito bom para conosco. Seja com o seu povo, dê vitória, abençoe, proteja, guarde e livre de todo mal, livre dos amalequitas e faça grandes coisas acontecer. Renova a força dessa mulher, desse homem, dessa pessoa. Ó Deus, e não deixa essa pessoa enfraquecer, não deixa essa pessoa cansar. Ó Deus, que tudo seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Pronto, minha gente. Deus abençoe vocês. Quero lembrar todo o povo de Deus que no dia 1 de dezembro a gente começa o voto da virada e você não fica de fora. Quem ainda não fez, faça. Maiores informações, fala comigo que eu te oriento a respeito do voto da virada. É gratidão, é agradecer pelo que ele fez, mas também agradecer por tudo que ele está fazendo, é agradecer por tudo que ele ainda vai fazer. Gente, obrigado a todos. Que Deus abençoe você de perto e de longe. Onde você estiver, receba a paz de Deus, as bênçãos do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Divino Espírito Santo permaneça com o povo de Deus, e o povo de Deus diz amém. Tchau, gente. Um abraço e a paz do Senhor